Graça e paz, amados, meus amadas irmãs, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem da cruz, a mensagem que salva, a mensagem que purifica, a mensagem que edifica, a mensagem que nos leva ao mais próximo de Deus. Você quer ficar próximo de Deus? Então, devemos, você deve e nós devemos, entender o que é a mensagem da cruz. Hoje nós vamos falar sobre uma história bem magnífica, uma história que nos trouxe tristeza e, ao mesmo tempo, lições. Fala magnífica porque ela nos leva a entender que devemos nos restaurar para Deus, vamos nos voltar para Deus. Vamos lá? O tema de hoje o tema da mensagem é o bem apesar do mal. Juízes, capítulo 6, versículo 1, diz assim: E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Deixa eu ler aqui a história para que você possa entender. Eu gosto de utilizar o texto e depois nós procurarmos conversar sobre esse texto. Pode Deus usar uma nação não cristã para punir uma nação cristã? A resposta é sim. Nós nunca deveríamos pensar que não podemos ser derrotados por uma nação não cristã se continuarmos a dar as costas para Deus. Se persistirmos em violar as suas leis a todo momento e insistirmos em removê-lo de nossa sociedade de todas as formas. Um capítulo na história de Israel deveria servir de alerta para nós hoje. Esse capítulo em si, ele é fundamental mesmo, ele nos ajuda a entender essas coisas. Vamos lá. No início do capítulo 6 de Juízes, temos aqui os israelitas vivendo sobre o controle dos midianitas. Isso foi um resultado de Deus os ter disciplinando por causa da sua desobediência. Curiosamente, os midianitas foram os primeiros na história a domesticar o camelo e que lhes deu uma enorme vantagem militar. Imagine ver um soldado especializado em batalha corpo a corpo, quando de repente o seu inimigo chega das montanhas montado em camelo. Era com isso que os israelitas tiveram que lidar. Quando os midianitas invadiram as terras, chegaram em seus camelos, destruindo as coleiras, devastando as colheitas, né? Devastando as suas terras. Os israelitas estavam em desespero. Então clamaram a Deus por socorro e resgate. E o Senhor decidiu responder às suas orações através da pessoa mais inesperada, um homem chamado Gideão. Muitas vezes na vida, as coisas não vão bem por causa das más decisões que nós mesmos tomamos. Nós desobedecemos a Deus e temos a audácia de culpá-lo pelo rumo que as coisas tomaram. Isso foi basicamente o que ocorreu com Israel. Eles estavam questionando o porquê das coisas terem tornado o que se tornaram, mas, na verdade, eles foram eles mesmos que causaram aquilo. Então, a lições que essa história traz para a gente, é que Israel, como muitos de nós, às vezes, procuramos culpar a Deus, responsabilizar a Deus por toda aquela situação. Alguns que se dizem ateístas, né? Na verdade, eu não creio muito em ateísmo, não, né? Mas alguns que dizem em ateístas, eles começam, sabe, a jogar essas coisas, né, fora, para poder dizer a sua razão, para poder ter como base o seu ateísmo, de não crer em Deus. Mas eu queria dizer para você que é ateísta, que pensa assim, que fala assim, que só no exato momento que você menciona isso, que onde está Deus, que não viu isso, porque onde está Deus que permitiu isso,
você já apresenta ou mostra que você não é ateísta, você crê em Deus. Você está querendo arrumar uma desculpa para pecar. Esse é vamos dizer aqui, o que é ateísmo. Mas vamos lá. Mas o problema hoje é que as pessoas, dentro da igreja, elas tentam questionar Deus e responsabilizar Deus pelos seus atos. Né? Então, vamos nós pararmos com isso. Tudo que acontece conosco, tudo que acontece conosco exatamente são razões que nós criamos, são situações que nós criamos. E nós precisamos buscar a solução disso, como buscaram aqui, como Gideão buscou aqui. Eu não vou contar a história toda que o tempo não nos permite, mas você preste atenção nessa história de Gideão, ver como que Deus trabalhou para poder libertar o seu povo dos midianitas. Foi fantástico, foi milagroso, e Deus quer agir também na sua vida também. E a conclusão a boa notícia é que o mesmo, quando cometemos erros, Deus pode intervir e trazer redenção. Deus pode trazer o bem, mesmo que tenhamos feito mal. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Ele não vai nos retribuir da forma que nós estamos fazendo para ele. Ao contrário, ele vai trabalhar para que nós possamos nos converter, e nós podemos nos voltar para ele novamente. Foi assim que ele fez com Israel. Se você for ler o livro de Juízes, você vai encontrar esse altos e baixos desse povo. O povo, quando estava na abundância, eles adoravam ídolos, eles trocavam Deus por ídolos. Mas quando eles iam para o poço, para o vale, lá embaixo, aí eles clamavam a Deus. Aí Deus respondia e os abençoava, sempre enviando alguém para os ajudar. É assim que Deus faz. Mas não seja assim. Né? Tem o mal, né? Tem o bem, né? Nós temos o bem. E apesar do mal, o bem, ele sempre prevalece e sempre está perto de nós. Aprendemos com essa lição. Não vamos reclamar. Não vamos responsabilizar Deus pelos nossos atos. Ao contrário, assuma a sua responsabilidade e busca o Senhor para poder para buscar a resposta para poder sair desse problema. Deus te abençoe.